Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos, hein, que estão aqui me assistindo. É um grande prazer poder estar com vocês nesse momento, hein. Recebi com muito agrado o convite do Vitor, quando ele me comentou nesses dias que ele estava precisando de um palestrante para participar de uma semana intensa envolvendo conceitos, conteúdos de engenharia. Eu falei assim, mas eu não quero falar de engenharia, eu quero falar de outras coisas, né? Porque de engenharia, se for para falar de engenharia, eu falo em outro momento. Eu não estou inspirado em engenharia agora, eu quero falar de outras coisas. E aí, como que ele me conhece, não? Já falou que ele foi meu aluno, não? Ele sabe qual é a minha pegada em relação a relação que se estabelece entre vida profissional e vida propriamente dita entre o professor Modesto e seus alunos. Então, eu sugeri a ele um tema que eu considero muito importante no atual momento, que é relacionado com o design de vida em tempos de mudança. No design de vida, não? Mudou tudo. E agora, o que eu faço com a minha vida? Hein? O que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu devo repensar, repensar? A gente sempre fala de repensar, 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 o tempo todo, não? Mas como fazer isso, não? Será que eu devo largar tudo que eu já conquistei e começar tudo de novo, não? Ou será que eu devo gradualmente ir me reposicionando no universo, no entorno onde eu estou atuando, ou na área em que eu atuo? Será que eu devo continuar atuando na área em que eu atuo? Então, são um monte de dúvidas que por vezes passam pela nossa cabeça, não? E essas são as dúvidas que me inspiraram a propor esse tema, não? Como já foi dito, eu sou engenheiro mecânico, tive a oportunidade, o privilégio, o prazer de trabalhar na Unisociesc até o ano de 2013, quando fiz concurso público para atuar na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me encontro hoje alocado, e onde eu atuo como coordenador de curso em engenharia automotiva, não? Coordeno projetos de equipe de competição, faço os meus projetos de pesquisa e, além disso, tenho uma atuação na sociedade como palestrante, como mentor, me envolvo em atividades, N atividades, como forma de retribuir o esforço que o Brasil vem fazendo para me acolher como estrangeiro de origem cubana. Então, sem mais delongas, eu vou começar fazendo uma reflexão sobre mudança, não? E aqui eu vou usar para isso um pensamento de um grande homem, que depois vocês vão saber quem é. De tempos em tempos, ocorrem grandes transformações na história. Eu preciso que vocês reflitam a respeito desse pensamento, que vocês mergulhem, entrem dentro desse pensamento. De tempos em tempos, ocorrem grandes transformações na história. Em poucas décadas, a sociedade se reorganiza, criando uma visão do mundo. Parece que nós estamos vivendo esse tempo, neste momento, né? Dos seus valores básicos, da sua estrutura social e política, das suas artes e suas instituições mais importantes. Há 50 anos, existe um novo mundo. E nesse novo mundo, as pessoas nascidas nele não conseguem imaginar como era o mundo dos seus antepassados e nem como os seus pais nasceram. Peter Drucker. É uma frase muito forte, não? Porque se você entende a essência dela, parece que ele está falando do tempo que a gente vive hoje, hein? A gente vive um novo mundo, a gente vive e sofre pelas grandes transformações sociais que vêm acontecendo. A gente precisa se repensar o tempo todo para poder entrar em sintonia com a realidade que está em torno de nós. Estamos em 2020 e vivemos um tempo de profundas mudanças. Eu faço questão de falar assim, estamos em 2020, por quê? Porque estamos em 2020. O que 2020 representa? Um ponto de não retorno. Tudo que nós vivenciávamos, a forma em que a gente vivenciava a vida até 2020, passa a ser diferente durante e depois de 2020. E isso é uma grande mudança, uma profunda mudança. E isso mexe com tudo, mexe com tudo.
Quem imaginava que nós, hoje, a esta hora, estaríamos conversando online? Se fosse em 2019, eu estaria na frente de todos vocês. Né? Nesse momento, estamos atravessando uma ponte. Eu vou usar a partir de agora, usar como referência o antes da pandemia e depois da pandemia, não? Porque a pandemia, para mim, é um marco histórico na história da humanidade. Não? E vou falar de três grandes mudanças que já aconteciam antes da pandemia, que continuam acontecendo durante e que vão continuar após a pandemia. Mudança tecnológica, não? A gente vive volatilidade. Por que essa volatilidade? E a gente falava de volatilidade, vivemos tempos voláteis, entendeu? A maior parte das pessoas não entendia o que era aquilo. Cara, isso significa o quê? Que o volume e a velocidade nas mudanças são muito mais difíceis de acompanhar agora do que antes. Estou falando agora, junho, do que dezembro de 2019. Complexidade, por que complexidade? Cara, porque a complexidade, ela está atrelada a uma série de fatores, por exemplo, todos os fatores que podem dificultar a capacidade de agir. Para poder agir, a gente precisa conhecer um monte de coisas e a maior parte dessas coisas a gente não domina. Hein? E muita incerteza, porque é muito difícil prever o que vai acontecer amanhã. É muito difícil prever o que vai acontecer amanhã. É muito difícil prever o que vai acontecer em agosto deste ano. Entendeu? Então, é um tempo muito complicado. E essa complicação está grande para a tecnologia. A gente continua a bordo de uma revolução tecnológica que vem transformando a forma como a gente vive, a forma como nós trabalhamos. Temos dúvida de que isto que eu estou falando, a forma como nós trabalhamos mudou, e mudou bastante. A forma como nos relacionamos mudou bastante. Continuará mudando. Vemos os tempos da singularidade. O que é a singularidade? Singularidade é um fenômeno. Singularidade é um fenômeno que se deriva da estreita relação que se estabelece entre os homens e as máquinas, da dependência total. Alguns pesquisadores atualmente chamam isso de demência digital. O que é a demência digital? Essa contínua dependência que a gente tem da tecnologia, que quando a gente não está por perto dela, a gente se adoece. Isso é singularidade. Nós continuamos inseparáveis com a tecnologia. As pressões tecnológicas, elas são cada vez mais crescentes nos ambientes organizacionais. Não é por causa da pandemia que muitos perderam o emprego. Talvez sim, mas já estavam perdendo o emprego. Já havia ameaças de perder emprego. Também tem um falso conceito de que vou perder o emprego pela automação, porque se você entende o que realmente a automação é, e o que ela se propõe, você não vai perder o emprego. Você perde o emprego se você não se qualificar, se você não acompanhar a dinâmica da vida. Entendeu? Então, um novo cenário está aparecendo aí para você, uma nova realidade está aí aparecendo para você. Se você acha que você estudando engenharia vai resolver todos os seus problemas da vida, está totalmente enganado. Não me venha com a história de que você está pagando um curso e que quando você tirar o seu diploma, se você não olhar outras coisas, você vai perder o emprego. Isso se você estiver empregado. Não é o diploma que vai te garantir a sobrevivência. Eu estou falando assim porque, nesse momento, eu quero dar o soco na barriga de muitas pessoas que acham que a engenharia vai resolver todos os problemas dele. Não, meu filho está estudando engenharia, ele está feito. Imagina, você vai ter que ralar que nem um cão para poder ser quem você quer ser. Né? A tecnologia digital está cada vez mais presente e transformando mercados. Eu falava isto 1 ano, 2 anos atrás, e as pessoas achavam que eu estava viajando na maionese. Aquela transformação digital que você falava, é preciso pensar em transformação digital. O que é a tal da transformação digital? Ninguém entendia. E o que a pandemia fez? Acelerou tudo. Agilizou tudo.
Em 6 meses, a gente conseguiu agilizar a transformação digital, coisa que levaríamos 10, 15 anos pela frente. A gambiarra digital já era. Ou é digital ou não é digital. Isso parecer o quê? Que as pessoas pensam que digital é uma coisinha. E que da forma em que digitalizamos os processos, cara, se seu processo é um processo fora de controle, se seu processo é um processo bosta, porque você não tem dados dele, porque você não sabe por que uma vez acontece de um jeito, outra vez acontece de outro jeito, não adianta você querer digitalizar esse processo, porque você está digitalizando bosta. Entendeu? Então, você tem que entender o que é transformação digital, de que depende dela e como ela pode ser uma grande aliada na sua competitividade. Dinossauros vão morrer. Isso parece ser o quê? Se você não pensou em transformação digital, você tem que pensar a partir de agora. Qualquer que seja o negócio, vai precisar passar por um processo de repensar. Entendeu? Isso é muito forte. É muito forte, porque isso me coloca numa situação assim, será que eu estou me preparando para essa realidade? Meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer na empresa onde eu trabalho, no negócio que eu comando? O que isso tem a ver comigo? Esse tipo de pergunta precisa estar pipocando na sua cabeça, senão você vai ser o próximo na lista. Comércio tradicional versus comércio online. O tradicional está encolhendo. E o online está crescendo. Está crescendo. Hoje em dia, se você quiser, você não precisa sair de casa. Você pode fazer compra no supermercado encomendando a compra. Tudo online. Então, isso parece ser o que a gente precisa repensar o modelo de negócio. Precisa repensar o modelo de negócio. Precisa repensar o modelo de negócio. E eu estou falando para profissionais, eu não estou falando para qualquer um. Eu estou falando para profissionais da engenharia. Trabalham ora em empresas familiares, que trabalham ora em empresas de médio porte, empresas multinacionais, ou que têm seus próprios negócios. Você precisa entender isso que eu estou falando. Né? Espaços físicos, um novo conceito de espaço físico. Os espaços físicos vão ser espaços de experiência. O que o cliente espera? Experiência. Eu já fazia isso. Eu não compro mais tênis na Centauro. Eu vou lá, experimento e depois compro online. Tenho 40% de desconto. Só que eu preciso experimentar. Eu preciso ver se realmente encaixa ou não encaixa. Entenderam? Preciso sentir isso. Isso já está acontecendo, já estava acontecendo. O que a pandemia fez? Acelerou tudo. Acelerou tudo. Acelerou tudo. Né? Os grandes avanços da tecnologia estão impactando cada vez mais na sociedade. A pandemia acelerou tudo. Ela foi propulsora de tudo. Você quer um exemplo? Impressoras 3D. Antes era um mistério. Será que impressora 3D, isso está perto ou longe de mim? Meu, você viu o efeito que surtiu a impressora 3D na busca de solução aos problemas que a pandemia trouxe para os profissionais que estão na linha de frente na Covid-19? Eu me envolvi no início da pandemia em projetos de desenvolvimento de face shields para quê? Para poder contribuir, para poder doar aquilo que a engenharia consegue, a solução. A engenharia consegue doar a solução. A engenharia é responsável pela solução dos problemas do mundo. Entendam isto. Vocês não são qualquer um. Vocês são solucionadores de problemas do mundo. Entendeu? Só que você precisa saber em que sintonia você se encontra com esse mundo. E qual é o tipo de problema que você pode resolver. Mas as impressoras 3D são um exemplo do quanto a engenharia colabora com a humanidade, do quanto esses avanços tecnológicos, que antes eram falados e não eram experimentados, não eram tão percebidos, sim? Hoje, sinceramente, não tem volta. Por isso eu falo que não tem mais volta, não tem retorno. Ou é isso, ou é isso, ou é isso. E tem mais coisa. As organizações que incorporam as novas tecnologias estão atingindo uma nova classe de consumidores. E aquelas que não entenderam ainda que é importante isso, elas vão falir, e vão falir, e vão falir.
Modesto, mas por que eu preciso saber tudo isso? O que tudo isso tem a ver com o design de vida? Cara, porque tudo isso está acontecendo em volta de você. Você está no meio desse furacão. E você precisa ver para onde que você vai. O que você vai fazer a partir de agora, entende? Então, a mudança tecnológica é uma premissa para você repensar sua vida, né? Para você ver o que você vai fazer, que destino você vai trazer para a sua vida. Esse é um estudo aí que pode parecer que já está atrasado, mas ele foi projetado para 10 anos, publicado em 2017. Você falava naquela época que em 10 anos, 40% das empresas do Fortune 500, uma grande associação que reúne as 500 mais poderosas empresas americanas, irão desaparecer. 40% em 10 anos, as mais importantes empresas vão desaparecer. Isso foi em 2017, quando a gente nem imaginava que teríamos uma pandemia. Sinceramente, agora não sei, não atualizei esse dado. Eu tenho certeza que vão ser 80%, provavelmente. Né? Uma outra grande mudança que mexe com a gente, com a nossa vida, com os nossos projetos de vida, são as mudanças no mundo do trabalho e nas profissões, decorrente de tudo isso que eu estou falando de avanços de tecnologia, não? Mudança na forma como trabalhamos. É muito comum você lidar com tecnologia no seu dia a dia, no seu meio, entendeu? É muito, muito, muito comum. Então, você precisa entender quais são essas mudanças que estão acontecendo na forma como você trabalha, quais são as ferramentas que você utiliza para trabalhar, e você precisa entender que isso vai exigir de você um comportamento diferente, o comportamento da busca contínua de novos aprendizados, de atualização o tempo todo. Isso é uma postura que você, como profissional, precisa entender. Né? É muito comum ter um robô do seu lado, o seu grande parceiro. Ele vai te perguntar assim: como você dormiu? Como está seu filho? Em breve, muito em breve, você vai ter essas reações nos mundos corporativos. Já está acontecendo em alguma dimensão, não? Diminuição do número de ocupações tradicionais é mais uma pesquisa que parece estar ultrapassada, mas que cada dia mais se concretiza. 43% dos empregos eles vão desaparecer. Você falava isso em 2017. Hoje vão ser 60% dos empregos. Né? Isso para mostrar o quê? Que esse número não diminuiu, isso está aumentando. Estudantes de hoje passarão por 10 a 14 empregos até completarem 38 anos de idade. Isso é um estudo da ONU, 2016. Está valendo. Está valendo. Professor, eu saí do emprego. Por quê? Ai, professor, não era aquilo que eu queria. O que você queria? Ah, professor, sabe uma coisa? Eu não sei o que eu quero. Tá bom. Ele vai para outra empresa. A geração que nós temos hoje, entrando no mercado, ela tem uma cabeça diferente da cabeça da minha geração, quando nós entramos no mercado, da geração do professor Vitor, que ele é mais novo do que eu, ele foi meu aluno na graduação, né? Da geração do professor Orlando, ou seja, isso parecer o quê? Essa mudança de comportamento nas novas gerações estão tornando o emprego mais instável. Isso é um sério problema para uma grande organização, né? E por quê? Porque essa nova geração, ela busca propósito. Ela quer fazer aquilo que faz sentido para ela. Elas não estão preocupadas com um emprego onde elas possam fazer uma carreira de vida longa, como nós, geração X, estávamos preocupados no tempo que fomos para o mercado de trabalho. Novas configurações de trabalho. 1 ano, 2 atrás, falávamos assim, essa geração que está entrando no mercado, ela gosta de trabalhar em horários diferentes, ela não gosta de cumprir regras. Esse negócio de regrar a hora de entrada, a hora de saída, numa geração dessa, não faz sentido. Ninguém entendia aquilo que eu falava. O home office é uma opção interessante para isso. Deixa os caras trabalhando lá. Você sabe quanto de economia você tem com home office? Quantas viagens você se poupou para uma reunião em São Paulo? Sendo que agora você precisa fazer em home office. Então, a gente falava isso 2 anos atrás e eu olhava para as pessoas, algumas pessoas me olhavam e ficavam com receio. Esse cara está
falando o quê aqui, entendeu? Como é que eu vou permitir que as pessoas trabalhem em home office se eu não tenho acesso ao que elas estão fazendo, se eu não tenho como controlar a vida delas? Porra, desculpem a expressão, mas eu preciso falar isso. É libertador, entendam isto, tá? Não precisa estar controlando o tempo todo, deixa que a pessoa trabalhe com liberdade, entendeu? Com arrojo, entendeu? Que ela escolhe o tempo dela. Você sabe quanto tempo você economiza de trânsito trabalhando em home office? É demais, é bom demais isso, entendeu? Eu falava assim para as pessoas 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu fiz uma palestra na CIG, com uma pegada parecida como esta em setembro do ano passado. As pessoas ficavam assim me olhando. Não? Estou falando que foi setembro do ano passado, menos de 1 ano. Não? Home office está aí para valer. Tudo que você puder fazer, a partir de agora, vai poder ser feito em home office, porque as empresas não vão voltar ao que elas entendiam normal. Elas vão voltar a uma nova em um novo conceito, uma nova realidade. E aí vem à tona essa pergunta, será que eu devo pensar, e por isso que estou falando assim, será que eu devo pensar no futuro do trabalho ou no trabalho do futuro? O que faz mais sentido para você? Pensar no futuro do trabalho ou no trabalho do futuro? Cara, você precisa entender qual vai ser o trabalho do futuro. Entendeu? Qual vai ser o trabalho que eu vou ter no futuro? Será que vai ser na engenharia mecânica? Será que vai ser comandando uma grande multinacional? Será que vai ser calculando uma relação de transmissão num sistema de transmissão por engrenagem para uma caixa de redução de um veículo? Será que vou trabalhar em tudo isso? O que eu vou fazer com a minha vida? É uma incógnita que você vai resolvendo no decorrer do tempo, não? E aí vem algumas outras variações desse modo de trabalhar. Fragmentação de tarefa, contratação de especialista. Hoje em dia é muito mais factível para uma empresa contratar um especialista, contratar um especialista para um projeto, do que contratar um engenheiro 40 horas todas as semanas, entendeu? Porque quando a gente contrata um especialista, a gente contrata conhecimento. O professor Vitor estava falando de uma consultoria que ele está prestando. Agora, por que ele foi contratado? Porque ele é um super especialista. Quantos especialistas existem no mercado que dão conta de fazer esse tipo de atividade profissional? Poucos. Por que tem poucos? Porque as pessoas só se dedicaram a cumprir tabela, horário, hora de chegada, hora de saída. Hora de chegada, hora de saída. Bater meta no final do mês. As pessoas sempre trabalharam no modelo automático, piloto automático, modelo sobrevivência. A maior parte das empresas não projetam. A maior parte das empresas não buscam inovação, não projetam inovação. Na maior parte das empresas, a inovação é vista como algo assim, um tabu. Será que é? Estão entendendo isso? E aqui vem à tona isto que estou falando para você, que falei na nossa conversa inicial, oportunidade para novos negócios. Se estima que depois da pandemia, isto já é mais por volta do mês de outubro, o número de desempregados no mundo vai atingir 200 milhões de desempregados. E agora? O que nós vamos fazer? Tanto desempregado. O que vai acontecer? Como é que eu posso fazer? Bom, aí vão aparecer os negócios. Estima-se uma explosão de empreendedorismo. É assim, se você não entende o que é empreendedorismo, estude o que é empreendedorismo. Faça empreendedorismo. Se desenvolva. Não cometa o erro de grandes empresas que iniciam sua jornada e que fecham em 1 ano porque não planejaram, não entenderam o recado, não perceberam as dificuldades, se aventuraram, entendeu? Então, espera-se que 1% desse montante de desempregados se torne empreendedor. Então, startups é um tipo de empreendimento conciso, simples, ágil, tem um problema, resolve.
entendeu? E as empresas de grande porte que precisam se abrir para a existência vão enxergar nessas startups uma grande saída. Hoje não vemos isso nos nossos parques de inovação, hoje não vemos isso, esse tipo de trabalho, de associação, de aproximação startup, grandes corporates, isso está acontecendo atualmente. Né? Novas profissões, entendeu? Guia de loja virtual. Cara, guia de loja virtual? Mas por quê? Por causa do que eu falei anteriormente. As lojas vão ser virtuais, entendeu? Gestor de equipe humanos-máquina. Se antes a gente tinha um gestor de equipes, um gestor de RH, um líder de RH, putz, a gente vai precisar entender como vão ser estabelecidas as relações entre os homens e as máquinas. Quais são os direitos e os deveres dos homens e das máquinas nesse novo conceito de mundo de trabalho que nós temos pela frente? Né? Técnico de saúde assistida por inteligência artificial. São gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial. Gente, é muita coisa nova que está acontecendo. Alfaiate digital, facilitador de TI, gestor de mídias sociais. Tem 300 possibilidades. Tá? Eu vou falar assim para vocês estudam engenharia mecânica, a maioria de vocês, porque soube que pode ter outro público. Quem está estudando engenharia sai com um encadeamento lógico muito bom, entendeu? Então, eu vejo um engenheiro com um bom encadeamento lógico, um profissional extremamente competente. Extremamente competente. Por quê? Porque se ele consegue resolver um problema de engenharia, ele está preparado para resolver problema complexo, porque qualquer que seja o problema de engenharia é um problema complexo. Qualquer que seja o problema de engenharia é um problema complexo. E aqui vem, então, as mudanças no perfil de competência. Né? Já estou me direcionando ao ponto-chave da palestra. Desenvolver competências cognitivas, produtivas, pessoais e sociais. 4 tipos de competências. Você precisa entender que você precisa ser músico, poeta e louco. É mais ou menos isso. Músico, poeta e louco. Grupo de competências cognitivas e produtivas. Eu começo com essa frase maravilhosa. No futuro, o talento, mais do que o capital, vai representar o fator crítico de sucesso. Se você tem talento, você vale mais do que qualquer capital. O talento é o capital. Entendeu? E sem talento, você não tem sucesso. Qualquer organização sem talento está fadada a fracasso. Então, precisamos entender o nosso talento, redescobrir o nosso talento, porque, por vezes, a gente faz coisa que a gente não quer. Conhecimento é um diferencial competitivo. Quem tem conhecimento se diferencia. E por quê, senhores? Porque a tendência é trabalhar com dados. Trabalhar com dados, com informação. Engenharia de dados. Processamento de dados, problemas complexos, grandes estatistas. Sem conhecimento você não consegue isso. E conhecimento multidisciplinar também. Né? Habilidade para resolver problema complexo. O que é um problema complexo? Um problema de engenharia, um problema complexo. Ele pressupõe uma análise física, ele pressupõe um processamento algébrico matemático para chegar à precisão que ele precisa ter, senão não é uma solução de engenharia confiável. Né? E ele depende de pessoas, porque um problema complexo de engenharia não se resolve por uma cabeça, se resolve em equipe. E quando já você fala mais de um, já você tem mais de um problema, porque cada um é um problema. Então, essa sinergia que precisamos desenvolver entre as pessoas que trabalham em um grande projeto, que busca solucionar um problema, um grande problema de engenharia, é um problema super complexo. O problema financeiro, né? A infraestrutura para testar, para validar a solução, é muito complexo. Então, você precisa estar preparado para isso. Aprender e desaprender. Não sinta a vergonha de você falar que você não sabe. Aprende. Aprende.
Ah, eu estudei uma linguagem de programação, não serve para mais nada. Desaprende aquela, aprende uma nova. Entendeu? Na sociedade do conhecimento, não existe ex-aluno. Essa é uma frase muito forte. Ou você está aprendendo o tempo todo, ou você está desempregado. É simples assim. Entenderam isso? Isso me incomoda, porque eu não me sinto preparado. E quando eu leio essa frase, eu entro em pânico, porque eu não me considero preparado para tudo isso que está por vir. E o que eu tenho que fazer? Correr atrás de novos conhecimentos, aprender novas técnicas, aprender novos conteúdos, dentro de, claro, aquilo que realmente eu preciso para aquilo que eu estou me propondo. Então, tenho que ter um propósito. E para aquele propósito, eu preciso buscar o conhecimento. Onde queira que ele estiver, eu preciso. Não adianta. Entendeu? Então, entenda essa frase, é uma frase muito, muito louca. Criar, inovar, empreender são competências cognitivas, espírito de criatividade, espírito de inovação, espírito de empreendedor, são diferenciais competitivos. Diferenciais competitivos. E quando você entra em criatividade e entra em inovação, é outro papo, é outra palestra, entendeu? Porque pensamento criativo, reaprendizagem criativa, é um curso que a gente faz que é muito interessante. Por quê? Porque você volta a ser criança. Porque, sabidamente, quando nós éramos crianças, éramos muito criativos. E hoje nós perdemos muita da nossa criatividade porque a gente precisou se moldar ao mundo. Só que agora o mundo nos está pedindo para a gente quebrar os moldes, se quebrar completo. Não é fácil. Competências pessoais e sociais. Aqui tem todas aquelas competências socioemocionais que provavelmente já vocês ouviram falar 300 vezes. Tá? Eu vou aqui relacionar apenas aquela que eu considero muito importante ainda neste momento. Adaptabilidade, flexibilidade. Cara, se você não tiver capacidade de se adaptar a todas essas mudanças que estão acontecendo, procure um psicólogo. Procure alguém que te ajude, que te oriente, que te traga de volta para a realidade. Porque precisa saber se adaptar. Não adianta. E você vai ver por que você não consegue se adaptar tão facilmente em breves minutos. Flexibilidade. Cara, flexibilidade! Você tem que ter plano A, plano B, plano C, para tudo e qualquer que seja a solução que você queira entregar. Por quê? Porque às vezes uma é mais cara do que a outra. Porque às vezes aquela não está disponível naquele fornecedor. Nós queremos dobrar este tubo ângulo de 90 graus. Não consigo, professor. Por quê? Porque a nossa dobradeira não permite esse espaço de mesa de trabalho. Mas como? Por quê? Por causa do arranjo físico da oficina, professor. Putz, então eu tenho que alterar o projeto? Tem, professor. Então, se você, nessa hora, não entende essa situação, você não vai encontrar solução para esse problema. Eu preciso dobrar o tubo, entendeu? Como que eu faço? Tenho que redesenhar. Tenho que repensar o meu projeto. Eu tenho que repensar o design da estrutura tubular de um veículo Fórmula. Porque aqueles ângulos exóticos que não queríamos ter naquelas longarinas e coisas assim, eram impossíveis. E aí meu aluno viajou na maionese. Eu falei assim, cara, tu tem que ser flexível. Mas, professor, eu vou precisar fazer tudo isso. Não precisa. Então, tem que ter flexibilidade. E aí, está muito boa. Resiliência. O Vitor adora resiliência porque ele é um grande engenheiro mecânico. Capacidade de se adaptar a circunstâncias estressantes e se recuperar das adversidades sem
que estas tragam consequências físicas, mentais e motivacionais. Aquela ideia de que a resiliência é dar resultados sob pressão, mantendo o sorriso orelha a orelha e aguentar o tranco todo dia. Em algum momento, esse excesso de resiliência pode causar sérios transtornos na sua vida. Porque você acha que você sempre pode mais, sempre pode mais, sempre pode mais, sempre pode mais, e toda vez você ganha mais, ganha mais, ganha mais tarefa. E você deixa de dormir, e você deixa de cuidar dos seus filhos, e você deixa de cuidar da sua esposa, dos seus amigos, você não chuta mais bola no final de semana. E o que acontece com você? Transtornos psicológicos, mentais, falta de motivação, porque tudo isso acarreta cansaço. Então, tome muito cuidado com a resiliência, tá? Sim, a resiliência é a capacidade de se adaptar em circunstâncias estressantes e recuperar a ternura, e recuperar-se dessa adversidade sem perder a ternura, entendeu? Você tem que estar pronto no dia seguinte. Só que você precisa conhecer os seus limites, porque senão você se deforma. Lembrem o que acontece com os materiais metálicos de engenharia. Como que a palestra é sobre vida e não é sobre comportamento mecânico, nem vou entrar nessa onda. Relacionamento. Competência de relacionamento intrapessoal está muito relacionado com o quanto você se conhece, com o quanto você se relaciona com você. E isso é extremamente importante, porque se você não se conhece, se você não sabe quais são os seus limites, se você não sabe quais são as frustrações e a causa das suas frustrações, vai ser um inferno para você se relacionar no mundo em que você vive. E se adaptar a esse mundo, e se adaptar ao ambiente de trabalho, é impossível para você. E se relacionar com as outras pessoas. Eu postei nesse dia uma coisa assim: nada mais é importante nestes tempos que entender o que é. Ai, fugiu da minha cabeça agora. Foge a vez da cabeça, não? Empatia. Como é que você vai se colocar na posição do outro, olhar o problema sob a perspectiva do outro, se você não resolveu os seus problemas? Então, esse é o lado do intrapessoal. Você só vai se colocar no lugar do outro e vai praticar empatia, que é um sinal fantástico de bom relacionamento interpessoal, se você se conhece primeiro, não? E a interartificial é o quanto você consegue, a empatia que você tem com a máquina. Lembre-se que todos os dias você vai chegar lá e vai falar assim: olá, robô, como é que você está? Dormiu bem, robô? E ele vai olhar para você, ele vai perceber que você não está bem, ele vai te perguntar. Você vai ficar muito estranho nesse momento. O que é isso? Entendeu? A gente já se conhece. A gente já se conhece. Quando você está numa estrada e você coloca lá, Gabi, eu quero uma piada, conta uma piada, entendeu? Então, quando você começa a falar de piada com o sistema embarcado que você tem dentro do seu veículo, tu fala assim: estou ficando louco. Não, não está ficando louco. E quando você começa a ouvir uma música e de repente fala assim: essa música não está salva na minha playlist. Como que surgiu essa música assim de repente? É que por trás de tudo isso está inserido o conceito de inteligência artificial, que consegue traçar um perfil de você baseado na música, baseado no seu comportamento, nas suas experiências. Então, esses sistemas inteligentes de navegação é uma forma de você ver o quanto você precisa se relacionar com eles. E quanto mais alimentação você possa conferir a ele, mais inteligentes vão ser eles e mais eles vão te ajudar. Então, entenda isso. Estamos preparados para tudo isso? Não, não estamos preparados. Vamos renascer num mundo novo e a vida vai ser bem diferente. Vamos viver um tempo novo, um novo normal. É o que eu falo aqui, e isto com base no que a gente vê na pandemia, não? Mudança no comportamento humano é questão de vida ou morte. Ou você muda seu comportamento, ou você muda seu comportamento. O que você vai fazer?
Você precisa mudar seu comportamento, não tem escolha, né? Senão você morre. Por que é tão difícil mudar o comportamento? Por que é tão difícil mudar o comportamento? E é o que eu estou mostrando, eu gosto muito de gráfico, é claro, não? Eu estou mostrando dois comportamentos. O comportamento linear do nosso pensamento versus o comportamento exponencial da tecnologia. Perceba você que na medida em que a tecnologia avança exponencialmente, nós continuamos pensando do mesmo jeito que pensávamos 10 anos atrás. Depois você não vai querer entender porque você foi substituído em um mundo corporativo que está migrando para uma transformação digital 100%. É? Então, quem percebe a necessidade de mudar o nosso comportamento linear para um comportamento exponencial que acompanha o progresso, o avanço da tecnologia, que entra em sintonia com o mundo que a gente vive, terá uma oportunidade épica. Quem resiste a tudo isso corre um risco trágico. O risco trágico é se perder na vida. Não, a vida não fazer mais sentido para você, você ficar desconectado do mundo, entendeu? Você ser um infeliz, porque você não consegue concretizar seus sonhos, seus objetivos, porque você não percebeu o tempo que você vive. Você vive um tempo diferente hoje de como era 6 meses atrás. E vai ser esse muito diferente daquele que você vai ver daqui a 6 meses. Né? Por que o nosso pensamento ele é linear? Porque o nosso cérebro ele está preparado para repetir. Ele não está preparado para inovar. O que isso é repetir? É mais fácil fazer uma prova colocando os exercícios que estão na lista de exercício. Você repete na prova tudo aquilo que você resolveu na lista de exercício. Você não está inovando, você não está produzindo conhecimento, você está se programando agindo de maneira mecânica, automática. O cérebro programado para inovar é algo assim como, por exemplo, vamos lá. Eu te desejo um dia fantástico. Olá, muito bom dia! Eu desejo a todos um dia fantástico. Fala assim no seu ambiente de trabalho. O que as pessoas vão pensar de você? Que você está louco, que você quer alguma coisa. Né? Esse cara aí está querendo alguma coisa. Nossa, tu viu como ele veio diferente hoje? Pois sei. Porque quando você muda a unidade de comportamento do seu cérebro para fazer alguma coisa diferente, você é questionado, você é podado, você não tem a liberdade, entendeu? E você continua repetindo o bom dia de todos os dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos acostumados a falar bom dia. Por que não falamos um excelente dia, um dia fantástico, um dia maravilhoso? Hein? Porque o nosso cérebro está programado para repetir, 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 repetir. Nós não estamos acostumados a mudar. Né? Por que esse pensamento é linear? Como lidamos com as variáveis externas é a resposta. Porque somos pessimistas, porque se eu falo excelente dia, posso ser questionado, é melhor falar bom dia porque está bom desse tamanho, entendeu? Somos pessimistas, temos medo de recomeçar, temos medo de errar, sofremos decepções com muita facilidade. A gente não tem espírito de aventura, nós somos muito quadrados. Entendeu? Somos muito quadrados. Somos extremamente quadrados. Isso é pensamento linear. E quais são as consequências, nestes tempos do pensamento linear? Fracasso, atolamento, tristeza, angústia, depressão, decepção, tudo isso que tu queiras imaginar, entendeu? Atolamento. Sabe atolamento? A pessoa que não sai do lugar, que ela gasta energia, tentando resolver o problema e não sai do lugar. E depois de um tempo de tentativa, ela volta no mesmo lugar e fala, o que está acontecendo comigo que eu não avanço? É que tu não está conseguindo enxergar que tu és programada para o mecânico, entendeu? E tu não consegue enxergar que tu precisa mudar alguma coisa.
Tu não percebes que tu fez tudo de uma forma para seguir aquilo que te falaram e tu não seguiu aquilo que tu queria. Isso cabe bastante quando você escolhe uma profissão porque você quer ser bonzinho, filho bom, que estudou aquilo que o pai quer que estude, porque o pai banca. Ai, meu pai do céu, quanto fracasso, quanto atolamento, né? E assim, agora a pandemia traz mais uma novidade, né? Depois que passamos qualquer crise pandêmica, as pesquisas apontaram para severos problemas de saúde mental. Já está anunciado, né? O corona é um enorme asteroide que já bateu no solo, isto é inevitável. E após a pandemia, a incidência de problemas mentais vai ser assim inumerável. Por quê? Porque você vai perder emprego, porque você vai perder esperança, se não for você, o teu filho, o teu amigo, o teu irmão, né? O teu parceiro de anos todo, e porque essas pessoas vão precisar recomeçar tudo de novo. Putz, você perdeu o salário, você não está conseguindo pagar as contas, você está frustrado, não sabe como recomeçar a vida depois de uma crise como essa. Cara, tem muitos problemas, tem muito motivo para você entender de que a saúde mental ela vai ficar comprometida. E por que ficamos atolados? 4 grandes causas. Por que você não sai do atolamento? Porque você carrega identidades mortas. O que é uma identidade morta? É um título, é uma conquista. Aquilo que tu acha que te segurará a vida toda, entendeu? Tipo, por exemplo, eu me formei como doutor na melhor escola politécnica do Brasil e da América Latina, a Escola Politécnica USP. Isso não vale nada para mim. Já foi o tempo que eu dava valor a isso. Eu percebi que isso era um problema para mim. Isso me travava tudo. Quando eu falava, nossa, doutor pela Poli, o distanciamento entre as pessoas era enorme. Me catalogavam como Deus Todo-Poderoso que sabe tudo. As pessoas que acham que sabem tudo, que têm um monte de experiência porque trabalharam 30 anos naquela empresa e elas são a sabedoria plena. Esta é uma identidade morta. Porque é isto que não permite que a pessoa entenda que ela precisa se repensar, se atualizar, engrandecer seu acervo, seu repertório, mudar de repertório. A pessoa não entende isso, ela acha que continua sendo aquela rainha da cocada preta. Meu, isto é um problema sério, super sério. Entendeu? Tu tem que chegar para a pessoa e falar, cara, desculpa, mas já não é mais teu tempo. Agora é o tempo dos loucos. Precisamos arriscar. Precisamos errar rápido. Não podemos errar. Precisamos errar rápido. Aceitar erro é extremamente importante. Entendeu? Então, quando você carrega uma identidade morta, no outro sentido da palavra identidade morta, cara, você carrega um rótulo. Você sofreu de bullying o tempo todo porque você era gordo, porque você era magro, porque você era negro, porque você é homossexual, pelo que seja. E você carrega isso, e isso não te permite viver. Isso não te permite te repensar, isso não te permite sair do lugar. Por quê? Porque você tem medo. Medo do que os outros vão falar, foda-se o que os outros falam. E é assim que você quebra essa identidade morta. Relação de dependência com os outros. Putz, o meu pai está bancando o meu estudo, eu preciso terminar o professor, eu preciso terminar o curso de engenharia automotiva porque meu pai está bancando. Mas tu não gosta? Não, nunca gostei, professor. Putz, mas tu vai colar grau daqui a um mês e tu me está falando que você não gosta de engenharia automotiva? Não, professor. Eu fiz tudo por causa do meu pai. Que sensação mais esquisita a desse professor. Quase que nossa, que frustração. Uma pessoa maravilhosa, numa situação dessa. Estudou porque o pai bancou. Não vou poder assumir essa vaga em São Francisco do Sul porque eu tenho os meus filhos em Joinville. Relação de dependência com os outros te trava, te atola, não te permite avançar. Mesmo que pareça lógico que você deva pensar na sua família, você não vai sair do lugar, você não vai conseguir almejar aquilo porque você tem
uma situação diferente. Essa relação de dependência com os outros, por vezes, te mantém fixo no lugar, sem sair, sem escolhas. É muito ruim isso, né? Ilusão de corrida pelo ouro. A gente sempre está trabalhando, querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo nos destacar, nos destacar, nos destacar. Trabalhamos 8 horas, 3, 10, 15, 20 horas por dia, entendeu? Sábado, domingo, porque queremos destacar, não queremos destacar. E porque nos confiamos muito em nós, porque não somos resilientes, porque não somos resilientes, e aí se gera a síndrome da falsa esperança. Porque você acha que você dá conta de tudo, dá conta de tudo, dá conta de tudo, dá conta de tudo, e no fim não dá conta de nada. Não sai do lugar. Gasta energia, gasta energia, gasta energia resolvendo o problema, tentando resolver o problema, não sai do lugar. Alguma coisa está acontecendo com você. Né? E falta de significado naquilo que você faz, falta de significado. Essa falta de significado está associada a uma falta de propósito, a não ter um propósito bem definido. Cara, quando você não tem um propósito bem definido, você é um cara... é muito triste. Porque o propósito é o que te move. O propósito é o que te motiva. O propósito é a propulsão da vida. Entenda isso. O propósito é a propulsão da vida. É aquilo que te permite sair todas as segunda-feiras da tua casa, feliz de contente, louco por chegar naquilo que tu vas fazer, naquele lugar onde você vai trabalhar. Você encontra um motivo para ser. Você encontra um motivo para fazer. Você mostra um motivo para se relacionar com os outros. Uma pessoa com propósito trabalha com brilho nos olhos. Motivado, engajado, contagia as demais pessoas. Ela está preocupada com a realização dela e da sua equipe. Então, quando você vê um líder e chega lá, todo chateado, não sei o quê, e você olha para ele e ele vai falar alguma coisa para você, ele não sabe, ele não se emociona, você não percebe brilho no olho. Putz, é muito difícil trabalhar com pessoas que não têm um propósito definido. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu falo assim, a angústia, ela é negativa? Não, ela não é negativa. Entendamos o ciclo do prazer pela angústia. Ciclo de prazer pela angústia. Sinta prazer pela angústia. Sinta prazer pela dor. Se está doendo, aproveita. 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 Então, a primeira grande coisa que você precisa é sentir desconforto. Se aquilo não te está fazendo bem, tu sentes desconforto por aquilo, e você continua aceitando aquilo, vai para o outro lado da angústia, que é o lado negativo, super negativo, que é o quê? Que é a depressão, que é o atolamento, né? Agora, se você vê essa angústia, esse desconforto provocado pela angústia como uma grande oportunidade, é aí onde você percebe o prazer nela. Você aproveita essa ocasião para você dar uma virada na sua vida, a virada de chave que a sua vida precisa. Ela começa com angústia. Ela começa com angústia. Você só vai virar a chave na sua vida depois que você passe por um episódio de angústia intenso, que te provoque esse desconforto, que te diga assim, chega, não aguento mais, vou mudar agora essa porra dessa vida, entende? É assim que você tem que se comportar diante da angústia, né? Diante da angústia, não? E eu pergunto agora, como desenhar o futuro diante de todas essas incertezas, diante desse mundo volátil, incerto, complexo, diante de todas essas reformas de trabalho, diante dessa dinâmica de vida que a gente vê, diante de todos o caos que a pandemia nos está trazendo, como desenhar essa vida? E eu digo assim, os novos tempos exigem desconstruir o hábito de ser você mesmo. Você precisa quebrar seu hábito. Você precisa se quebrar completo. Se detone completo. Não é fácil. Não é fácil. Eu confesso para você que não é fácil, né? Mas tem uma hora em que você fala assim, não dá para continuar do jeito em que está. Não está bem, não está bom, não faz sentido para mim.
Tudo aquilo que não faz sentido para mim já é um sinal de que alguma coisa você precisa fazer. Entendeu? Não gosto da engenharia, não gosto de estudar engenharia, então vai estudar outra coisa, meu filho, porque tu está fazendo isso, cara. É um curso chato, difícil pra cacete, caro, e ainda tu está insistindo? Não, filho. Vai fazer sua vida em outro lugar. Seja feliz fazendo aquilo que faz sentido para você. Isto é a premissa básica de design de vida. Aquilo que faz sentido para você é o quê? É no que eu me inspiro para me repensar. Então, eu preciso me desconstruir. Porque eu carrego identidades mortas, né? Porque eu carrego relação de dependência com os outros, porque então eu sempre fiz tudo para agradar os outros e não olhei para mim. Eu sempre fiz tudo aquilo que os outros queriam que eu fizesse e não fiz o que eu precisava ter feito para mim, entendeu? Então chega. Chega. Então, é essa a pegada, entendeu? Quebra tudo. Quebra tudo. Quais são as atitudes que são necessárias para você encarar esse desafio de quebrar tudo para esse novo tempo? Vou falar de 4, 5 dicas aqui. A primeira dica que eu dou, eu aplico isso todos os dias. Ao longo da minha carreira como profissional, eu tive que me reinventar, me reposicionar. A minha origem me obrigou a fazer isso. Cheguei aqui no Brasil, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não sabia nem falar português, entendeu? Era muito difícil aquele tempo. Eu tive que me repensar, eu tive que largar tudo, largar meus hábitos, meus costumes. Por vezes eu chegava a falar assim para as pessoas que eu era chileno, e mudava a minha nacionalidade porque a falta de cultura política do brasileiro é tão grande, né, que não sabe o que Cuba é, e por vezes algumas perguntas me ofendiam. Então, às vezes, nem falava o que eu era, para evitar ter que desviar a atenção daquele momento para explicar coisas que não me faziam sentido. Passei por muitos altos e baixos. A vida é uma montanha russa, entendeu? Então, diante de tudo isso, eu percebi algumas lógica nisto que eu estou falando agora. Isto que eu estou falando agora para mim faz muito sentido, porque eu vivenciei isso tudo, em todo momento. Saí de uma instituição particular, né? Fui para uma instituição pública, desafios totalmente diferentes. Saí de um estado rico, maravilhoso, como é São Paulo, vim para Santa Catarina, que é também maravilhoso, né? Saí de uma cidade quente, Piracicaba, interior de São Paulo, para uma cidade úmida, né? Congelante, chuvosa, meu, é muito louco, não? Então a gente tem que se repensar cada vez que muda alguma coisa, não? E o mundo nos está pedindo uma mudança. Ele mudou, não precisamos mudar também. Primeira dica: tenha disposição para a mudança. Tenha disposição para a mudança. Não se contente com o que você está fazendo. Você acha que você está fazendo o máximo? O máximo é a pior coisa que tem na vida. Fazer o máximo é a pior coisa que tem na vida. Sabe por quê? Porque te conforta. O máximo é tipo assim, por exemplo, estou fazendo o máximo, é chegar ao máximo, onde eu queria. Não chegou ainda, meu filho. Toma muito cuidado. Quando você analisa a curva de desenvolvimento de um produto, quando você chega ao topo, você precisa repensar ele para continuar crescendo, porque senão tem declínio, meu filho. Então, você precisa entender que o máximo é a pior coisa que tem na vida. O máximo é a inspiração para continuar fazendo mais coisa. O máximo é o que você precisa para ganhar mais poder para fazer mais coisas diferentes, grandiosas, maravilhosas. Pratique a rebeldia. Eu estou te convidando a ser rebelde. Rebelde mesmo, rebeldia com você mesmo, né? Corra atrás de novos desafios, novos desafios, novos desafios. Gente, eu vou falar assim para você, novos desafios no mais amplo sentido da palavra, no sentido profissional, no sentido de vida pessoal, no sentido dos relacionamentos humanos, novos desafios, tá?
novas experiências. Mantenha-se sempre disposto a aprender. A mudança vai exigir um novo comportamento. Você vai precisar uma nova teoria de vida, um novo conceito de vida, uma nova experiência de vida. E você precisa ser uma máquina de treinamentos. Você não pode parar. Lembrem-se que na era do conhecimento, ex-aluno não existe. Tá bom? Muito bom. Redefina seu propósito. Redefina ou defina? Para quem tem um propósito e precisa repensá-lo. Definir para quem ainda não sabe o que quer. Tá? Redefina seu propósito. Eu faço um exercício assim básico. Qual é seu propósito? O meu propósito é fazer o Enem. Passar no Enem. Jura? Tá. Passar no Enem é o meu propósito. Eu fazia a mentoria numa turma em um colégio público e eu falava isso para os meus alunos do terceirão. Né? Qual é seu propósito? Passar no Enem, professor. Só isso, cara? Não, cara. Defina muito bem seu propósito. O propósito ele tem que ter na frase um indicador, tem que te convidar a fazer alguma coisa, porque passar no Enem é genérico. Fala assim para mim, cara. O meu propósito é passar no Enem com nota 850 pontos. Porque eu quero entrar no curso de Direito da UFSC. Esse é um propósito bem definido. Porque pressupõe esforço. Não se constrói o propósito sem esforço. Não se constrói propósito sem esforço, sem um plano consistente, com persistência. Entendeu? Então, defina seu propósito. 800 e não sei quantos pontos? Porra! Quanto que você precisa saber de matemática, de biologia, de história, de geografia, de português, sei lá. Quanto que você precisa tirar nesse Enem? Quanto conhecimento você precisa ter? Quantas horas de estudo por dia você vai precisar para conseguir os 850 pontos? Isso é um propósito. Isso é propósito. Isso é propósito. E tem que fazer sentido, tem que ter a recompensa por trás. A recompensa é poder entrar numa universidade pública, no melhor curso de Direito do Brasil, estudar medicina na melhor universidade do Brasil. Isso é a recompensa. Recompensa que vira depois um propósito, porque agora vem a próxima etapa. Agora estou aqui. O que eu vou fazer depois de eu estar aqui? Se redefina. Redefina. Tenha disposição para resgatar a consciência. Este passo é extremamente importante. Você só vai, de fato, mudar se você resgatar a consciência. Como é que é isso, Moreto? Resgatar a consciência? O que é isso, cara? Meu, é assim, a primeira grande coisa que você precisa entender, que você precisa tomar consciência de que a vida ela é um processo, na qual um ciclo, ela é feita por ciclos, na qual faz parte errar, entendeu? Deu o ciclo, recomece. Errou, aprenda com o erro, faz parte, entendeu? Não se julgue tanto, não jogue a culpa nos outros, a responsabilidade é sua, tomar consciência de quem você é, do que você está fazendo, de como você chegou aí, para poder, então, se repensar e chegar lá. Entender erros é essencial para fortalecer o estado do espírito. Gente, o estado do espírito, ele é fundamental para sustentar a retomada. Se você não tiver um estado de espírito bom, você não vai sair do lugar. Você não vai recomeçar nada, você não vai retornar à vida, você não vai retomar nada. Você morre com a pandemia, meu filho. Entendeu? Extremamente importante é isso. O estado de espírito, ele é criado pelo nosso pensamento, é produzido pelo nosso pensamento. E os pensamentos, eles são como criaturas que se conectam.
algumas negativas, outras positivas. Se seus pensamentos forem predominantemente criaturas negativas, você é homem morto. Porque elas vão dominar as poucas positivas que você tem. A negatividade é a causa principal para estado de espírito ruim, miserável, para te manter no lugar. Então, você tem que trabalhar o teu pensamento, alimentando ele de energia, de força de espírito, de inspiração nas coisas que você vê na sua volta, em insights que vão aparecer, acreditando que se você errar, você aprende com isso e você continua a sua jornada. O positivo dentro de você é o que vai te permitir sair do lugar onde você está. Você precisa se conhecer, saber quais são os seus pontos fortes, aonde que estão os seus pontos fracos. O que você deve fazer para resolver seus pontos fracos? Está dito, cara, você precisa dominar uma língua estrangeira, senão você não entra no mercado de trabalho. Pronto. Se esse é um ponto fraco, corre atrás disso. Entendeu? Né? Quem mais você tem de ponto fraco? Putz, me falaram de que programação era algo diferencial. É o novo combustível. É o novo idioma. Então, vai lá, vê qual é a programação que é. Corra atrás, se qualifique e se dote de aprendizados novos, de conhecimentos novos, um espírito de transformação. Eu tenho certeza que a sua vida muda a partir desse momento. Com certeza do que eu estou falando. Porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com um monte de gente que eu acompanho a vida deles com um grande prazer, posso falar assim. Precisa acontecer, tá? Controlar nosso pensamento é a única forma de ter domínio sobre o destino. Pô, essa é uma frase muito legal. Controlar seu pensamento é a única forma de você controlar seu destino. É claro, se você tem um destino traçado e você só pensa negativo, meu filho, você não vai sair do lugar, entenda isto. Então, o que eu tenho que fazer para chegar ao meu destino? Mudar o meu mindset, forma de pensar diferente, entendeu? Eu tenho que me reprogramar, me reprogramar mesmo. Fiz nesses tempos atrás um master em programação neurolinguística. Eu só consegui entender isso quando fiz a programação neurolinguística. E depois disso passei a ser um usuário. Eu me aplico à programação neurolinguística e reprogramo a cabeça dos outros. Porque precisa se reprogramar mesmo. Não tem saída. Precisa mesmo. Quando eu digo se reprogramar, eu digo assim, quebra tudo. Joga fora um monte de lixo que você carrega na sua cabeça. Lixo emocional, sabe? Lixo emocional, sabe? Aquela dor que você carrega porque você não teve o apoio dos seus pais em alguma coisa, porque você sofreu bullying na escola, entendeu? Ou porque seu pai deu atenção a um filho do que a outro. Tu tem que resolver isso, filho. Tu tem que resolver isso porque isso te coloca num estado de desvantagem. Isso, quando isso vem à tona no teu pensamento, isso se apropria de você e te torna um ser negativo. E te torna um ser desprezível com você mesmo. Precisamos entender isso que eu estou falando. E eu sei que não é fácil. E ainda mais um profissional que tem um perfil de engenharia mais quadrado, mais ortodoxo, mais convencional, mais numérico, entendeu? Mas como que eu sou engenheiro mecânico, eu posso falar assim para você que é perfeitamente possível, porque tudo isso que eu estou falando eu vivenciei. Né? E baseado nessa experiência, eu compartilho isso com vocês com o maior prazer. Liberte-se, corte a linha da sua pipa e se transforme num pássaro. O que inibe a pipa a voar mais alto? O sumir. A linha. O que te prende ali onde você está?
alguma coisa, tu tem que ver qual é a linha que te segura e corte e voe. É o momento. É o momento. E se você não quiser assumir isso, joga toda a culpa na pandemia. Usa esse novo conceito, novo normal, entendeu? O novo normal, você está pedindo que tu corte a linha que te segura. Terceira dica. Primeira dica, perceber a mudança, a necessidade de mudar. Segunda dica, se reencontrar com você. Terceira dica, tenha disposição para a ação. Não adianta você ter o propósito, não adianta você saber que isso é muito importante para você, que você precisa mudar, que não adianta você seguir a risca aquilo que teu mentor, teu coach, teu colega te falou, que aconteceu com ele, que ele fez. Não adianta tu ter toda essa informação se você não colocar em prática, entendeu? Tenha disposição para a ação. Planeje e execute. Aquele propósito de passar no Enem. Cara, 800 e tantos pontos pressupõe planejamento e uma boa execução. Senão o projeto cai fora. 100 projetos são lançados todos os anos. 50% deles, no término do primeiro ano, não vão para frente. 40% por falta de planejamento, 60% por falta de execução. Sabe? Então, se esse é um projeto da sua vida, então você tem que planejar muito bem o que você tem que fazer. Eu planejo estar na África quando eu completar 55 anos. É um projeto meu. O que eu tenho que fazer para eu me preparar para esse momento? Eu preciso planejar. Preciso estudar língua. Eu preciso praticar esporte, talvez, não sei. Eu preciso preparar conteúdo, porque a minha missão é uma causa social. Ou seja, eu já sei o que eu quero. Eu já sei que aquilo faz sentido para mim. Eu preciso me planejar e eu preciso executar aquele plano. Né? Organize seus esforços em torno ao seu propósito. Precisa ter o propósito bem definido. Um propósito bem definido e um planejamento bem executado não dá outra que não seja sucesso. Entendeu? É sucesso. Sucesso é um propósito bem definido e o esforço orientado para esse propósito. Então, oriente seus esforços para esse propósito. Defina metas, ações, recompensa. Precisa de recompensa. Precisa de recompensa. O que é uma recompensa? Este final de semana vou precisar estudar cálculo 1 porque tenho prova na terça-feira e o meu propósito é encerrar o semestre letivo com nota 8 em cálculo 1. Nota 8 em cálculo 1. No final do semestre. Eu tenho que estudar. Vou planejar tempo de estudo. Vou organizar meu tempo para estudar. Depois que eu passe nessa prova, eu tire 8. Eu vou comemorar. Vou sair com meus amigos, chutar bola. Vou me permitir uma balada com a minha namorada. Vou sair pescar com meu pai. Fazer alguma coisa que você considere uma recompensa. Entendeu? É extremamente importante a recompensa. Né? Porque te estimula, não? Haja obsessivamente. Isso é aqui. Constância, 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 constância. Constância o tempo todo, cara. Em torno do que você planejou, revê o planejamento, ajusta de acordo com a circunstância, mas seja disciplinado. Tá? Isso vale para tudo, gente. O que eu estou falando aqui, se você tem um projeto de engenharia, você quer tocar ele, veja lá qual é o propósito, veja lá a consciência que você precisa ter para entender que você sozinho não consegue, chame uma equipe, crie uma equipe, planeje, execute. Isso faz parte, isso é uma doutrina de vida, entende? Supere qualquer dificuldade. Entenda que o caminho não vai ser fácil e que você precisa superar a dificuldade. Inteligência emocional é extremamente importante nessa hora.
para você ter autocontrole, né? Autoconsciência das dificuldades, para você se preparar para driblar elas, entendeu? Para você absorvê-las, não? E por fim, é assim, você precisa entender que as coisas única e exclusivamente vão acontecer quando você estiver verdadeiramente preparado. Não vamos conseguir chegar aonde queremos chegar se a gente não estiver verdadeiramente preparado. Uma dançarina, ela não faz esse salto maravilhoso e brilha num espetáculo como aquele se ela não sofre, se ela não sente dor. Pois sofre, sente dor. Ela se submete a um esforço de treinos todos os dias, com um planejamento extremamente rigoroso, obsessivamente rigoroso, para ela brilhar. A recompensa é o momento. Entenderam isso? Tenha disposição para pedir ajuda. É a quarta dica. Você provavelmente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você vai precisar de gente por perto. Você, aí nesse caso, quando se trata de uma mudança muito dramática na sua vida, você pode procurar pessoas mais experientes, pessoas que já viveram mais tempo que você, que já passaram por situações complexas e superaram essas situações. Procure um mentor. Chame alguém que te guie. Alguém que possa te guiar. E para escolher um mentor, você tem que ver, existem critérios para isso, né? Porque uma pessoa que entende do assunto, que está relacionado ao seu propósito, para que ele possa te guiar, né? Mas procure alguém que te oriente, alguém que te oriente, alguém que te diga se tu estás errado, alguém que olhe para você com aquela vontade de falar assim, eu quero que esse cara triunfe. E o que depender de mim vai ter. Agora, está preparado para a mentoria? Estou. Se prepare, porque você vai ter que ralar que nem um cão. Se você quer chegar lá, brilhar no palco, se prepare. Você entendeu? Então, procure alguém que conduza, alguém que te conduza, alguém que se realize te vendo feliz, te vendo realizado. Entendeu? Pedir ajuda é uma forma muito boa para você sair da alienação. Quando você pede ajuda, você se liberta. Você coloca para fora tudo que são as suas preocupações. E a pessoa vai olhar assim para você e vai falar assim, é só isso que você precisa mudar? E quando você ouvir essa resposta, eu falei, putz, meu Deus do céu. E eu achei que eu tinha problemas. É mais fácil do que eu pensava. Ou vai ser difícil, mas encontrarei uma solução. É muito importante que você entenda que é muito importante pedir ajuda. Pedir ajuda é enxergar o problema sob outros pontos de vista. É muito bom. É muito bom. Quando você trabalha em uma equipe multidisciplinar, a gente pede ajuda o tempo todo, porque a toda hora nós temos dificuldades em resolver problemas, em enxergar as soluções, entendeu? Porque estamos com o problema na nossa cabeça e o nosso olhar ele é muito limitado. Já não aconteceu com você, de você levar muito tempo pensando na solução de um problema e quando você compartilha com outro colega seu fala, eu faria tal coisa. Putz, como foi que eu não pensei antes disso, entendeu? É isso, entende? Entenda isso. Quinta e última dica, tenha disposição para viver em alta performance. Entenda o que é alta performance, em equilíbrio. Você não vai conseguir fazer as coisas da forma em que você vem fazendo, toda atropelada. Tem que ter planejamento, tem que ter organização em torno do seu propósito, daquilo que faz sentido para você, daquilo que te dá prazer. E viver em alta performance te permite isso, te permite viver em equilíbrio, te permite dosar o tempo que você dedica a uma coisa, o tempo que você dedica a outra coisa, entendeu? Viver em harmonia com você, entendeu? Viver a fase filho, a fase esposo, fase pai, fase amigo. Você vive várias fases, certo? Então, a fase professor, a fase aluno, a fase pesquisador, a fase esposo, a fase filho, cada uma delas são importantes para você. Encontrar equilíbrio entre elas é o que vai te permitir
te sustentar, te sustenta, te empodera, te estimula para você continuar avançando. Agora, quando você tem sucesso numa fase e não tem sucesso na outra, é um problema. Porque a outra suga a energia que tu precisas, entendeu? Então, quando eu falo equilíbrio energético. Se eu só foco em uma coisa e não foco na outra, pues, aquela outra vai me cobrar o tempo todo, aquela outra vai me colocar numa situação de desequilíbrio o tempo todo. Eu preciso ter equilíbrio. Então, você precisa entender isso. Saúde física, saúde mental, sua alimentação, entendeu? Seu sono, seu tempo de estudo, seu tempo de trabalho, seu tempo de namoro, seu tempo de hobby. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Ok? Viver em alta performance é ser louco. É ser louco. Lembre que eu falei anteriormente, você precisa ser músico, poeta e louco. E me orienta, meu mentor, uma vez me disse assim, Modesto, o louco é aquele que se abre para a existência. É aquele que acompanha a dinâmica da vida. É muito forte isso, não? O louco é aquele que acompanha a dinâmica da vida, o cara que se desprende facilmente, o cara que rasga o cheque, entendeu? Rasga o cheque. Não preciso de cheque. Rasga o cheque. Porque ele enxerga outras coisas mais importantes para ele. É aquele que tem disposição para mudar, o louco. Vida na sua essência e com muita intensidade. É o que eu quero que vocês entendam. A vida precisa ser vivida na essência e com intensidade, ok? E aí o recado fim é: viva uma vida da qual se lembrará. Você precisa se lembrar da vida. Né? E o quanto você se lembrar da vida vai permitir que os outros se lembrem também da vida dos outros. Você, no fim, vive em harmonia com a vida, não? Com as pessoas. Não? Então, as pessoas que estão do seu lado, elas precisam ser felizes. E para isso acontecer, você precisa viver a sua vida na sua essência. Não? Então, esse é o fechamento. Eu agradeço muito a presença de todos. Sim, eu vi